essas imagens que estão aparecendo aí para você agora. Imagens, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, do que aconteceu nesse sábado no nosso Vascão. Imagens, primeiramente, aí do CT Moacir Barbosa, né? Do treino que aconteceu na manhã de hoje no CT. Acho que tá nítido, dá pra ver que o clima hoje dentro do CT Moacir Barbosa é um clima muito bom, um clima muito leve, um clima muito calmo, né? Porque o Vasco da Gama, de fato, vive um momento bem melhor. Pedro Emanuel encontrou essa equipe titular, né? Encontrou os jogadores importantes para fazer com que o Vasco da Gama conseguisse desempenhar. Subiu o nível, inclusive, de muitos atletas que hoje vestem a camisa do nosso Vascão. E não à toa o Vasco conseguiu nas últimas 2 semanas 2 classificações muito importantes, né? Pela Sul-Americana, passando do Independente Medellín, e agora pela Copa do Brasil, passando pela equipe do Fluminense. Então o Vasco classificado nas suas 2 competições, Vasco chegando aí perto, né? É claro, quando você vai passando pelas fases, você se aproxima da conquista de um título. Faltam 7 partidas para o Vasco conquistar a Sul-Americana e 5 partidas para o Vasco conquistar a Copa do Brasil. O clima é bom também por conta da chegada de reforços, 2 reforços fechados. Facundo Colide esteve no CT Moacir Barbosa na manhã deste sábado, realizando aí exames médicos, né, para assinar o seu contrato com o nosso Cruz Maltino. E enquanto Facundo Colide estava ali no CT, o elenco Cruz Maltino então realizou esse treinamento. Logo após o treino, o elenco pegou então um ônibus em direção ao aeroporto do Galeão, para logo em seguida pegar um voo em direção a Salvador, Bahia, né? Porque amanhã às 4 horas o Vasco da Gama terá esse desafio importantíssimo contra o clube baiano. Uma expectativa grande para esse jogo. O Vasco, né, que sem dúvida nenhuma, como sempre, foi recebido pelo seu torcedor, que esteve esperando aí o elenco Cruz Maltino desembarcar na capital baiana. E a expectativa é amanhã de ver uma Arena Fonte Nova lotada, cheia de torcedores Cruz Maltinos também apoiando esse grupo. E aí, tá animado? Acha que dá pro Vasco arrancar uns pontinhos do Bahia amanhã dentro da Arena Fonte Nova? Coloque, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Bom, vamos começar falando aqui, meu amigo, sobre zagueiro, porque o Vasco voltou a tentar a contratação do zagueiro Diego Carlos, de 33 anos de idade, do Fenerbahçe. A apuração é do canal do Pedrosa. Alvo prioritário para a posição de zagueiro do Vasco. Desde o início da janela, o Diego Carlos pertence ao Fenerbahçe e estava emprestado ao Como da Itália. O Cruz Maltino chegou a abrir negociações, mas os valores estavam acima do estipulado pelo departamento de futebol. Atualmente, o Vasco se encontra em compasso de espera. Existe a possibilidade do Diego Carlos conseguir uma rescisão no Fenerbahçe e dessa forma ficar livre para o Vasco avançar. O staff do atleta prioriza o Vasco por ter sido o primeiro clube no Brasil a procurá-lo nessa janela. O Vasco, nessas condições, se coloca à disposição para arcar com luvas e salários do defensor, que tem passagens por grandes equipes como Porto, Sevilha e Aston Villa. Ele também defendeu a seleção brasileira nas Olimpíadas. Então, existe a possibilidade do Diego Carlos rescindir o seu contrato com o Fenerbahçe. E aí, ficando livre no mercado, o Vasco não tendo que pagar pela transferência, o Vasco pode simplesmente só pagar as luvas ali, né, para o jogador e para o empresário e fechar a contratação. Não vou dizer de forma gratuita, porque tem as luvas, né? Tem que pagar pelas luvas, mas facilitaria o negócio. O Diego Carlos é o grande sonho do Vasco para a defesa, visto que se encaixa no perfil de experiência, força física e qualidade. Um jogador que chega para jogar. Ainda não tem negociação avançada, porque a primeira etapa é conseguir o acordo da rescisão. Porém, a direção do Vasco está pronta para fazer a proposta após essa fase e já comunicou ao staff do atleta. Então, o staff do Diego Carlos está tentando a rescisão com o seu atual clube, com o Fenerbahçe, e a direção do Vasco já avisou: olha só, se vocês conseguirem a rescisão, a gente está pronto aqui para fazer a proposta e para fechar com vocês. Então, a situação do Diego Carlos é essa. Ele é, nesse momento, o plano A do Vasco para a zaga e é um zagueiro realmente diferenciado. Seria uma baita de uma contratação para o Vasco da Gama. Seguinte, vamos agora de mais informações, né? Fim da novela.
O Admar Lopes muito feliz, né, com a conclusão da negociação, chegada do Facundo Colídio, agora do Sousa. Vamos a essa situação, por quê? Até informação dos meus amigos Atenção Vascaínos, e agradecer também o Flávio, que estava com a gente nessa apuração sobre a chegada. Deixa eu trazer a informação logo da chegada. Madrugada de domingo para segunda, 1h10 da manhã, aeroporto do Galeão. Gente, é para parar o aeroporto. Parar o aeroporto. O Sousa tá chegando. E a gente tem que comemorar essa chegada. Por quê? Se a gente for olhar, cara, as contratações, o mercado da bola tá difícil aí para alguns times, hein? Tem time que não contratou ninguém até agora. E aí, meu amigo, tá despertando a inveja. Já vi aí alguns aí falando sobre conflito de interesse, não sei o quê. O Vasco, como é que pode? O Vasco em recuperação judicial contrata Sousa. Meu amigo, tá com raiva, morde o cotovelo. Tá preocupado com a grama do Vasco? O Vasco tá contratando. Você tem que estar preocupado lá, ó, com o outro lado. Meus irmãos, tem gente aí preocupada. Como é que pode? O Vasco em recuperação judicial. Família Lamáquia comprando o Vasco. Tem muita... Na vez do Vasco, né? Eu fico pensando, por que o Vasco incomoda? Na vez que o Vasco está se recuperando, na vez que o Vasco está contratando, na vez que o Vasco pretende construir um CT digno. Porque eu queria saber a quem interessa, a mídia que interessa, que o Vasco fique na lama, que o Vasco não tenha dinheiro, que o Vasco sofra transfer ban. Eu queria saber a quem interessa esse tipo de informação. Porque quando a informação é que o Vasco está comprando jogador, tá contratando o Sousa, Colídio, tem o Brian Rodrigues sendo negociado, tem zagueiro sendo negociado. Aí não pode. Não, como é que pode o Vasco? Olha, o Vasco incomoda, hein? Incomoda, hein? E tá nessa situação. Imagine o Vasco brigando por títulos, conquistando títulos. Meu amigo, tá incomodado? Morde os cotovelos. É o Vasco. E acabou. É o Vasco, pô. É o Vasco. Mas vamos lá. Fim da novela. Sousa chegando 1h10 no aeroporto. Na madrugada de sábado para domingo. O Vasco agora corre na frente, né? Uma jogada de mestre. Tem informação dos amigos do Atenção Vascaínos. Bom, amigo vascaíno, vamos embora então, né? Seguir com esse nosso Acorda Vascão cheio de informações. Eu quero ir para uma notícia bem importante que tivemos nas últimas horas, tá? Desse sabadão, relacionada ao atacante equatoriano John Mercado, tá? O ponta, jogador que eu trouxe a vocês informações nessas últimas horas, dada até em primeira mão pelo amigo Vene Casagrande, jogador que pertence ao Sparta Praga, clube do futebol tcheco, jogador jovem, de 24 anos de idade apenas, uma das grandes joias hoje do futebol equatoriano. O Vasco da Gama formalizou a primeira proposta pela compra dos direitos econômicos desse atleta. O Sparta Praga, clube tcheco, recusou inicialmente a proposta do Vasco e a diretoria cruzmaltina, de acordo com o amigo Vene Casagrande, realizou uma nova investida pelo jogador, uma segunda investida pela compra dos direitos econômicos do atleta. A segunda investida ela foi feita pelo Vasco para comprar dessa vez 50% dos direitos econômicos do jogador. É um jogador visto internamente pela diretoria cruzmaltina como um bom nome, tá? E, inclusive foi revelado por parte de um dirigente do Vasco o seguinte ao Vene. Abre aspas, tentamos sim, mas não querem vender. No caso, o Sparta Praga, clube do futebol tcheco, não quer vender John Mercado. Até o próprio André Cury, que é o dirigente do jogador, confirmou, disse que houve sim uma tentativa, né, de negociar, de fazer a operação, mas o clube tcheco não quer vender de forma alguma esse atacante equatoriano. Então, amigo torcedor vascaíno, uma informação importante para trazer a você. O Vasco da Gama fez ainda uma segunda proposta pela contratação do ponta equatoriano John Mercado. Entretanto, ambas foram recusadas pelo clube do futebol tcheco por entender que o John Mercado hoje é uma peça importante, né, olhando o atual cenário do elenco desse clube. Ele nessa temporada tem 2 gols marcados em 4 partidas, fechou o ano passado com 10 gols, 4 assistências em 37 jogos, um jogador que tem 7 jogos pela seleção equatoriana, um atleta que é considerado, de fato, uma das grandes joias dessa atual geração do Equador. Então, informações importantes, segunda proposta feita, ambas rejeitadas.
o Vasco dificilmente vai conseguir a contratação deste jogador.